sobre esse tema, tentação, né? E como vencer as tentações. As tentações, irmãos, a tentação, na verdade, é uma disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes, né? Ou censuráveis. É um desejo impetuoso, arrojado, forte, vigoroso. Então, tentação também, deixa eu ver aqui que eu salvei uma definição do Wikipédia, diz assim: tentação é um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social. Então, tentação é algo que nos atrai para fazermos coisas deploráveis, coisas que estão fora do eixo, né, do eixo da integridade, né, do eixo das coisas corretas. Então, tentação é uma arma que o inimigo muitas vezes usa contra a gente, tentando nos desviar do caminho. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso e trazer alguns pontos sobre a tentação, né? Falando sobre isso, né? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que a tentação, ela pertence à esfera humana. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que Deus a ninguém tenta. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele nos prova a fidelidade. Deus às vezes nos prova a fidelidade, nos permitindo que venham adversidades sobre nossas vidas. Lembre-se de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por tantas coisas, mas para provar a ele, né? Então, Deus permite que situações difíceis venham para nós, para provar a nossa fidelidade, mas Ele não nos tenta, né? Então, a tentação, ela pertence unicamente à esfera humana. Ela não parte de Deus, certo? Ela vem de nós mesmos ou vem do diabo. Segundo ponto que eu quero falar aqui é que a tentação, ela não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, né? Lembre-se que o texto que nós acabamos de ler, que Jesus foi tentado, né? O diabo tentou Jesus de várias formas. Então Jesus não pecou por ter sido tentado, e nem pecou porque também não cedeu à tentação. Então, tentação, ela não é pecado. Tiago 1,14, em versículo 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a tentação, ela não é pecado, mas ela pode levar as pessoas, ou ela pode nos levar ao pecado, se nós não vigiarmos, se nós não permanecermos firmes naquilo que aprendemos, naquilo que ouvimos da palavra de Deus. Então, se nós baixarmos a guarda, se nós nos distrairmos e cairmos na tentação, aí sim cometemos o pecado. E aí é o que Tiago diz, né? Que o pecado, quando cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, gera o quê? O pecado, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então, por que o pecado entrou no mundo? Por que a morte veio ao mundo? Porque Adão pecou, Eva pecou, né? E a Bíblia diz, e Deus disse a Adão que no dia que ele pecasse, no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida, naquele dia eles morreriam. E foi por isso que o pecado entrou no mundo, é por isso que a morte entrou no mundo, por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Terceiro ponto. Ninguém é tentado acima do seu limite. Deus permite a tentação. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas querendo justificar o seu pecado e diz que foi mais forte do que eu. A tentação foi mais forte do que eu. E isso é contraditório, porque a Bíblia diz que Deus não permite que nos venha tentação sobre-humana. Deus não permite que nos venha tentação que a gente não possa suportar. Então, se você está passando por um problema, se você está passando por uma tentação, você pode suportar, porque ela vem de acordo com a sua força, ela vem de acordo com aquilo que você pode suportar. Deus não permitirá que venha tentação sobre-humana sobre você. Então, às vezes a gente quer, se a gente diz isso, a gente de certa forma, de uma maneira indireta, né, pastor? A gente está dizendo que Deus é o culpado. Porque se eu não estou suportando e Deus está dizendo que eu posso suportar, então Deus está mentindo. Né? Então, quando for tentado, lembre-se que a tentação ela tem um limite. E o limite dela é as suas forças. Ela não vai ultrapassar além daquilo que você suporta. Então você pode suportar, você pode enfrentar, você pode ir até o final, sabendo que Deus está com você e está ali pronto para lhe ajudar. Amém? Ponto 4. Existem algumas estratégias do diabo para nos tentar. O diabo ele usa algumas estratégias para tentar os crentes, para tentar principalmente nós que somos crentes, que somos salvos no Senhor. Porque quem é do mundo já está na mão dele. Então ele não precisa se preocupar com eles. Mas aí ele quer tentar, o trabalho do diabo é tentar tirar a gente do caminho. É tentar nos tirar do foco. É tentar nos tirar da presença de Deus. E então ele lança algumas tentações. E existem algumas estratégias que ele usa para isso. E quais são essas estratégias? Primeiro, ele procura os desatentos e despreocupados. Pessoas que estão à toa, não estão vigiando, por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, para que o diabo, vosso adversário, não vos traga, né? Para que você não caia em tentação. Então, ele procura os desatentos, pessoas que estão sem estar prestando atenção na palavra de Deus, sem estar buscando a palavra de Deus, está despreocupada com a vida, acha que pode andar e fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer, né? E o diabo ele aproveita esses momentos de nossa distração. Eu lembro, irmãos, que uma vez há pouco tempo atrás, aconteceu um caso comigo, um fato comigo, interessante. Nós estávamos na abertura da consciência cristã. E pastor Hernando Dias Lopes pregando, a bênção, né, a maravilha. E a gente saiu tão alegre naquele momento ali, tão bom, tão gostoso, né? E de repente eu fui fazer uma gentileza para a minha esposa, né, para a Cristina, puxei a cadeira para ela passar, só que a cadeira pegou no dedo dela. Aí machucou o dedo dela e ela agiu bruscamente e eu, de repente, fui pior do que ela. Tentei fazer um agrado, tentei fazer uma gentileza, e aí bateu no dedo dela, ela disse, ai, e eu disse, ai, eu gritei, foi pior. E quem estava por perto assim deve ter pensado, meu Deus do céu, o que é isso? Estava desatento. Tinha acabado de ouvir a palavra de Deus, tinha acabado de receber a bênção do Senhor, mas me distraí, dei lugar à carne, né? E um momento, quase bota tudo abaixo. E aí eu mandei ela ir na frente, vai-se embora.
mas depois aí vem aquele arrependimento, e pedir perdão, me perdoe e tal. A reação dela não pode, ou a reação da esposa, a reação do marido, a reação de outra pessoa, não pode te induzir ao pecado. Nós temos que ter o controle, temos que ter o fruto do Espírito, né? Temos que ter domínio próprio. Então, isso aconteceu porque eu vacilei, eu me distraí. E é nesses momentos que o diabo se aproveita. E se depois disso eu não peço perdão a ela, se não falo com ela, aí a coisa fica ainda mais difícil, né? Então, o diabo ele procura as pessoas desatentas, despreocupadas. Um outro ponto, uma outra estratégia do diabo é que ele escolhe o lugar propício. Ele escolhe a hora certa, ele escolhe. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Ele está ali, ó, ao nosso derredor, procurando uma brecha para que possa nos tragar. Que brecha é essa? É um momento propício para ele. É um momento de desatenção. É um momento de você estar fraquejando, de lamento, né? Quando você começa a se lamentar, você está dando brecha para que o diabo penetre, para que o diabo te traga uma tentação. Ele procura o momento propício. Veja o que ele fez com Jesus. Jesus está no deserto, jejuando e orando, 40 dias com fome, e ele espera o momento propício. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, Jesus estava, quem sabe, esgotado. No deserto, o dia quente demais e a noite fria. Eu vi uma vez um pastor pregando e ele disse assim: no deserto o clima ia a 50 graus por dia, no dia, e à noite era menos 50. Eu pensei, puxa, menos 50 congela tudo, mas o deserto é seco, não tem nada para congelar, né? E aí eu fui pesquisar no Google, e realmente lá no deserto do Saara, por exemplo, chega a menos 40, menos 45 graus de frio. Então Jesus passou por essa situação, frio demais à noite, quente de dia, sem água, sem comida, e aí o diabo chega naquele momento de fraqueza, quem sabe, e era um momento propício para que a natureza humana de Jesus fosse tentada pelo diabo, e quem sabe, da esperança do diabo era que Jesus fracassasse e cometesse o pecado. Então, ele escolhe o momento propício. Onde é que você está andando? Por onde você está caminhando? Quando era criança, tinha um hino que a gente cantava do Cordeirinho do Senhor, que dizia assim: cuidado, pezinho, por onde anda, cuidado, pezinho, por onde anda, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, pezinho, por onde anda. E aí ele diz: cuidar da mão do que pega, cuidar da boca do que fala, cuidar dos olhos do que vê, né? Cuidado. É esses momentos propícios que nós damos muitas vezes para que o diabo venha com a tentação. Então tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com o que você vê, né, nas redes sociais, vê no YouTube, no TikTok e tantas outras coisas. Tenha cuidado, porque o diabo ele se aproveita dessa situação para trazer a tentação e fazer com que você caia. Em terceiro lugar, a terceira estratégia do diabo, ele distorce a verdade. O diabo ele é especialista em distorcer a verdade. A gente vê, meus irmãos, muitas vezes, a gente conversa com algumas pessoas que são muito inteligentes, tem vamos dizer assim, o dom da lábia, né? Que sabe conversar, e essas pessoas têm capacidade de distorcer aquilo que a gente fala, né? E muitas vezes eles colocam a gente em xeque, colocam a gente contra a parede, porque eles usam palavras que deixam a gente sem jeito, deixam a gente sem resposta. Então o diabo ele é especialista em distorcer a verdade. Veja o que ele fez com Eva.
Quando ele apresenta a Eva o fruto, e Eva diz assim para ele, não, eu não posso comer esse fruto. E ele diz, por quê? E aí ele distorce a verdade. Eva explica para ele que a Bíblia diz que Deus tinha dito que se eles, no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Aí ele diz, não, não é bem assim não. A verdade não é essa. Vocês não vão morrer não, vocês vão ser igual a Deus. Começaram a distorcer, ele distorce a verdade. E Eva acaba caindo, acaba cedendo à tentação e comete o pecado. Então, às vezes a gente está conversando com outras pessoas, evangelizando, e tem pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, né, conhecem apenas a letra, e elas têm um poder de persuasão, e às vezes também está sendo manipulada pelo diabo, e aí elas vêm e distorcem toda a verdade. Quando Jesus está diante de Pilatos, e ele fala sobre a verdade, Pilatos diz assim para ele, mas a verdade, o que é a verdade? O que é a verdade? Nos dias de hoje, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, nós temos cada um tem sua verdade, é o que o mundo prega. Mas nós pregamos uma só verdade, e essa verdade é Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, tenha cuidado, porque o diabo ele pode distorcer a verdade para levar você ao pecado. Quantas religiões nasceram aí e são baseadas na verdade, na palavra de Deus? Muitas religiões nascem daqui. Mas por quê? Porque são textos distorcidos da verdade. São textos manipulados, são textos fora do eixo da verdade bíblica, né? Então, o diabo ele tem essa estratégia de distorcer a verdade. E em quarto lugar, a quarta estratégia do diabo ele se aproveita dos momentos de fragilidade. Aqueles momentos de fragilidade que nós passamos, momentos que estamos com problemas de saúde, desemprego. E lembro também de uma outra vez que eu estava desempregado, e toda manhã, quando eu me levantava, assim que eu me levantava, né, da cama, eu me ajoelhava e orava ao Senhor. Assim que eu acordava, me ajoelhava e orava. E um dia, eu me sentei na cama, e antes que eu me ajoelhasse, veio uma palavra à minha mente, ao meu coração, e disse assim, de que valeu a pena você ser fiel? E aquela palavra foi tão forte para mim, que me despertou assim, parei e fiquei escutando. E aí veio, de que valeu a pena você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e você hoje está desempregado? Aí eu parei e disse, é mesmo. Puxa vida, toda a vida eu fui fiel a Deus nos meus dízimos, nas ofertas, e estou desempregado e devendo. Aí depois veio de novo, de que valeu a pena ser fiel a teus pais, ser obediente a teus pais? Teu pai não está falando contigo. Meu pai fazia um tempo que não falava comigo, estava intrigado de mim, por causa de uma calúnia que levantaram comigo, entre mim e ele. E aí ele ficou sem falar comigo, passou 3 anos sem falar comigo, por causa dessa calúnia. E o diabo veio e diz assim para mim, de que te valeu a pena ser fiel a teu pai, ser obediente a teus pais, e hoje teu pai não fala contigo? E eu digo, é mesmo, verdade. A verdade sendo distorcida. E aí veio outra coisa, e de que te valeu a pena? E aí, irmãos, ouvi uma outra voz, que encheu meu coração e disse assim, princípio de depressão. Cuidado, isso é o princípio de depressão. E quando eu escutei essa voz, eu me levantei, me ajoelhei e disse, olha Satanás, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Sim, valeu a pena, ainda que meu pai não fale comigo, valeu a pena ser fiel a Deus, e ser obediente aos meus pais. Ainda que eu esteja devendo, esteja desempregado, valeu a pena ofertar, valeu a pena dizimar para o Senhor. Sim, valeu a pena, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar. E aquela voz passou, e eu me senti melhor. E não tive a depressão, né? Não entrei também, não caí em pecado, porque estava suscito a isso. Então o diabo ele procura os momentos de fragilidades. Eu conheço irmãos que deixaram a igreja, porque em momentos de fragilidade estavam aqui
passando por necessidades, não teve o apoio que eles queriam, e chega lá fora, encontra alguém que começou a falar para eles, que dava o apoio a eles, e eles saíram da igreja e foram embora, estão em outro lugar. Por quê? Porque deram ouvido no momento de fragilidade, alguém chega e traz uma palavra que agrada o coração deles, que agrada a alma deles, e aí eles saem da igreja, se desviam da palavra do Senhor, se desviam dos caminhos do Senhor. Então tenhamos cuidado com as estratégias de Satanás. Satanás procura os desatentos, despreocupados, ele escolhe o lugar propício, ele distorce a verdade e ele aproveita os momentos de fragilidade. Quinto aspecto, o quinto ponto, aspectos das fraquezas humanas. Uma outra coisa que nos leva à tentação são as fraquezas humanas. E todos nós temos fraquezas humanas. A primeira fraqueza são os desejos da carne. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O apóstolo Paulo ele diz assim: quão miserável sou, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu desejo, esse não faço. Miserável homem que sou. Nós temos essa tendência carnal, irmãos. Por que eu acabei gritando com a minha esposa na hora lá, assim que acabou o culto? Porque era a minha fraqueza emocional. As pessoas acham que eu sou calmo, que sou tranquilo, mas eu não sou. Eu tenho um temperamento do meu pai é sanguíneo. E eu tenho o temperamento dele e também tenho o temperamento da minha mãe. Minha mãe era fleumática, extremamente fleumática e melancólica. E meu pai colérico e sanguíneo. Ou sanguíneo e colérico. E eu herdei muito do meu pai. Então, há momentos que se eu não vigiar, esse meu lado sanguíneo estoura. E foi naquela hora que ele estourou. O que me ajudou muito foi um livro que eu li chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito. Na verdade são dois, temperamentos transformados e temperamentos controlados pelo Espírito. E ele me ajudou muito diante disso. Eu comecei a aprender a controlar o meu temperamento, me colocando debaixo, me submetendo à vontade de Deus. Então, os desejos da carne são aspectos da nossa fraqueza humana que nos leva à tentação, ou que nos traz a tentação e também a queda. Eu queria abrir um ponto aqui, lembrando de um texto que muitas vezes a gente ouve pessoas falando, A pessoa cai no pecado e aí vai conversar com o pastor chega para conversar com ela e diz assim: meu irmão, você caiu em pecado, como é que pode isso, meu irmão? Aí diz: pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, A Bíblia diz que a carne é fraca. Aí o pastor, às vezes também, por não estar atento ao texto, Aí diz assim: mas o Espírito é forte. Então, tanto o pastor está errado, como o irmão que disse que a carne era fraca e pegou porque a carne é fraca. Por quê? Porque vamos analisar o texto. Quem foi que disse que a carne era fraca? Onde é que está escrito que a carne é fraca? Alguém lembra? Quem foi que disse que a carne era fraca? Lembra, pastor? Foi dos evangelhos, Mas quem foi a pessoa que falou? Jesus. O próprio Jesus disse: a carne é fraca. Mas ele não estava dizendo que a carne era fraca para a pessoa pecar, ou para justificar o pecado. Toda vez que alguém usa a palavra de Deus para justificar o seu pecado, é heresia. Não existe nenhum texto da Bíblia que justifique pecado. Não existe. Então a pessoa diz assim: mas a carne é fraca. Jesus falou que a carne era fraca. Foi. Mas qual foi o momento que ele falou que a carne era fraca? Qual foi a hora que ele disse que a carne era fraca? Sabe que hora foi? Foi quando ele foi orar, lá no Getsemane. Ele está orando, ele está buscando a presença de Deus, ele se angustia, e ele volta, os discípulos estão dormindo. E é nessa hora que ele diz: a carne é fraca. A carne
precisa do descanso, precisa dormir. Então é nesse sentido que Jesus estava dizendo que a carne era fraca. Vocês dizem, vocês não podem nem sequer uma hora orar comigo, velar comigo, estão aí dormindo. A carne realmente é fraca, mas o espírito precisa estar pronto. E como é que o espírito vai estar pronto? É eu renunciando o sono para orar, para que o meu espírito fique pronto, para que o meu espírito seja fortalecido. A vigília, né, pastor? Amanhã tem vigília. Então nós vamos renunciar o sono para vir para a vigília, para orar, buscar a presença do Senhor, para o nosso espírito ficar pronto, ficar forte, fortalecido. Então, não diga mais que a carne é fraca, eu caiu porque a carne é fraca. Não diga mais isso. Você caiu porque você cedeu à tentação. Você abriu mão da tentação. Não é mais forte do que você. E às vezes eu digo assim, eu falo, eu não consigo entender como é que um crente lavado e remido no sangue de Jesus, sai de casa, sabendo para onde vai, sabendo que vai encontrar com uma pessoa que não é a esposa, que não é o marido, sai de casa, ciente disso, vai embora, e eu não acredito que ele sendo crente, o Espírito Santo não tenha nenhuma vez, durante um trajeto, falado com ele, você não pode fazer isso, não faça isso. Eu não acredito que o Espírito Santo não faça, a não ser que ele não seja crente, de verdade. Mas se ele é, o Espírito Santo com certeza o alertou, o Espírito Santo com certeza disse para ele, não entre nessa, não faça isso, não entre nesse caminho. O Espírito Santo está ali para nos alertar, e é por isso que Paulo diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque o Espírito está sempre nos alertando contra o pecado, para que a gente não caia no pecado. O segundo aspecto da fraqueza humana é a soberba da vida. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína, altivez, querer ser mais do que todo mundo, querer achar que pode todas as coisas. Eu posso, eu vou ali, eu entro ali porque eu posso enfrentar, eu me garanto, eu não vou cair não, eu não vou pecar não. Isso é soberba, achar que é inatingível. Tenha cuidado. A soberba precede a ruína. Grandes homens de Deus que caíram no pecado, depois confessaram que achavam que nada mais atingia eles. Dimas Suerga, Caio Fábio, depois de entrevista eles dizem que estavam num nível de espiritualidade tão grande que eles achavam que nada mais podia derrubar eles. Soberba. Então tenha cuidado com a soberba. E em terceiro lugar, a cobiça dos olhos. Nós cobiçamos, né? Os olhos são a entrada, né, do corpo. A gente vê uma comida bonita, né? E aí já deseja, quer comer aquela comida. Os nossos olhos aqui trazem a cobiça. Você olhar para algo que não te pertence e desejar aquilo que não te pertence. Você olhar para algo que não deveria olhar. Você está correndo risco de cometer pecado. Você está correndo risco de cair em tentação. Então são os três aspectos da fraqueza humana: desejo da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos. Devemos estar atentos a isso. Diante disso, irmãos, sabemos que a tentação pertence à esfera humana, que a tentação não é pecado, que ninguém pode ser tentado além dos seus limites, que o diabo tem estratégias para nos tentar, e também nós temos a nossa própria fraqueza humana para o pecado. Aí vem a pergunta, né? Então, como vencer a tentação? O que fazer para vencer as tentações? Esse é o meu sexto ponto. Como vencer as tentações? Primeiro, não confiar em si mesmo. Não confie em você mesmo. Em Jeremias 17:5 diz:
assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é outro texto que muitas vezes as pessoas distorcem. E muita gente lê esse texto da seguinte forma: maldito o homem que confia no outro. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que você não pode confiar no seu irmão. Então você não poderia confiar no pastor, você não poderia confiar na esposa, no esposo, você não poderia confiar em ninguém. Se maldito o homem que confia no homem, não no outro, né? Mas não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo: maldito o homem que confia no homem, ou seja, confia em si mesmo, confia nos seus próprios esforços, confia na sua própria capacidade, confia, e aí ele diz assim, e ele faz do seu braço a sua força, e ele não espera, ele não se coloca diante de Deus, ele acha que pode. E aí volta aquele ponto que eu disse assim: então eu posso entrar aqui porque eu posso, eu tenho condição, eu sou o cara, né? Eu me conheço. Não, irmãos, não podemos confiar em nós mesmos. Quantos de nós já nos pegamos fazendo alguma coisa e depois dizer assim: rapaz, como é que eu fiz um negócio desse? Como é que eu fui fazer um negócio desse? E às vezes não é nem pecado, é apenas situações que a gente passa que a gente achava que jamais faria. Então nós não nos conhecemos. A gente acha que se conhece, mas não nos conhecemos. Então, não confiar em si mesmo. Não confie no seu próprio braço. Não confie nas suas forças. Não confie nos seus esforços. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Segundo, como vencer as tentações? Oração e jejum. Mateus 26, 41 nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É nessa hora que, lá quando ele diz que a carne é fraca, ele está dizendo aqui: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Quanto menos a gente ora, mais suscetíveis a cair nós somos, mais aberto às tentações nós ficamos. Então nós temos que buscar em oração e em jejuns para nos fortalecermos contra as tentações. A oração, irmãos, é uma necessidade humana, é uma necessidade nossa. Lembre-se que a pessoa que menos precisava orar, ou que não necessitava orar, foi a que mais nos deu exemplo de oração. Foi Jesus. Sempre Jesus se retirava para orar. Ia para o monte para orar, ia para o canto orar. Jesus estava sempre orando. Para quê? Para nos dar o exemplo. Ele era o próprio Deus, ele não precisava orar. Mas ele orou e orava para nos dar o exemplo, para dar exemplo para os seus discípulos. Então, oração e jejum como arma para vencermos as tentações. Terceiro, citar a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus. Na hora da tentação, lembre-se do texto da Bíblia Sagrada. Venha e cite ela. Veja o que Jesus fala, né? Jesus, porém, responde: está escrito. O diabo trazia a própria Bíblia para tentar Jesus. E Jesus, com a própria Bíblia, rebatia para sair da tentação. Então, cite a palavra de Deus. Foi o que eu fiz naquele dia, né? Como eu citei há pouco. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Sim, o Senhor está comigo, Ele está ao nosso lado. Ele não nos deixa só, Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então cite a palavra. Dependendo da hora, da situação em que você está passando, procure um texto da Bíblia Sagrada que vai fortalecer o seu coração e cite essa palavra. E pode até citar em voz alta. Você pode até citar em voz alta, porque quando a gente cita algo em voz alta, a gente toma mais força, né? A oração feita em silêncio, ela produz efeito, mas quando a gente ora em voz alta, ela produz um efeito maior na nossa mente e no nosso coração.
Não é diante do mundo espiritual, não é diante de Deus, porque Deus escuta a nossa. Alguém já disse que Deus escuta, é o grito do silêncio, né? Então os surdos, os mudos também não poderiam orar, né? Mas Deus escuta a nossa oração. Mas quando a gente cita ela em voz alta, a gente mesmo absorve mais ainda essa palavra. Quarto, como vencer a tentação? Fugir da tentação. Fuja da situação, fuja do momento, fuja daquele local onde você está. Lembremos do que aconteceu com José do Egito. Foi tentado. A mulher de Potifar tira a roupa e fica diante dele, tenta agarrar ele, e ele sai correndo, ele foge. E ele foge de lá. Às vezes a gente, irmãos, a gente fica, não, eu posso enfrentar, e fica contemplando, e fica querendo enfrentar a situação, quando a nossa natureza é fraca. Não fuja das tentações, não pare para admirar a tentação, não pare para espreitar a tentação, fuja. Sai de perto. Quinto, como vencer as tentações? Usar sua autoridade para repreender o adversário. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, se você vive uma vida de piedade diante de Deus, você tem autoridade, você é revestido de autoridade que o próprio Deus nos dá. Lucas 10:39 nos diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Nós somos munidos de autoridades do alto. Se servimos a Deus em integridade, se buscamos a sua face, se temos uma vida de oração, se temos uma vida de devoção a Deus, você tem autoridade para repreender o adversário. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Sai daqui, porque está escrito. Foi isso que Jesus disse a Satanás. Vai-te embora. Depois, a última tentação, ele diz: vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Amém? Então, como vencer as tentações? Não confie em si mesmo, ore e jejue, cite a palavra de Deus, fuja da tentação e use a autoridade que você tem, dada por Deus, para, como disse Lucas, pisar serpentes e escorpiões, e para repreender o inimigo. Use essa autoridade que Ele tem nos dado. Finalizando, irmãos, eu quero trazer alguns conselhos para nossas vidas. Primeiro, não dê chance para o inimigo tomar a decisão. Não deixe ele tomar a decisão. Tome você logo a decisão. Quando você vê que o clima o ambiente está se favorecendo, quando você vê que a situação vai sair de controle, quando você perceber que as coisas estão caminhando de forma errada, tome logo a decisão, vá logo, saia logo em ataque, né? Saia logo para o confronto. Não fica esperando não, com a guarda baixa não, né? Jesus disse: vai-te, Satanás. Quando Satanás toca no ponto principal, que é a adoração a Deus, ele diz logo: vai-te, sai, afasta-te. Segundo conselho, esteja sempre alerta. Esteja sempre alerta, sempre atento. Não permita que a sua mente fique vazia. Aquele famoso ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Mas Filipenses 4:8 nos diz o quê? Vamos ver Filipenses 4:8. Abra a sua Bíblia aí, Filipenses.
O que é que diz? Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a vossa mente. Então não deixe a sua mente vazia, encha ela da palavra de Deus, encha ela com os louvores do Senhor, encha ela com a adoração ao Senhor, encha a sua mente, não deixe ela vazia. Terceiro conselho: seja obediente a Deus. Jesus nos deu exemplo de obediência ao Senhor. Mateus 26:9, ele diz 26:39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus sofre por saber o que está para acontecer. E o sofrimento de Jesus, o maior sofrimento de Jesus, irmãos, não era por causa da tortura, não era por causa da cruz em si, mas era porque ele sabia que quando os nossos pecados estivessem sobre ele, Deus sairia de perto dele, ele estaria sozinho. E o que Jesus temia nessa hora era estar só na cruz. O que Jesus temia era estar sem Deus com ele. E aí ele diz: Senhor, se possível, passa de mim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele veio para isso, ele sabia que tinha vindo para isso, e ele não podia fugir desse momento. E aí ele fala: seja feita a tua vontade e não a minha. Que nós possamos, dia a dia também, dizermos ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Abra mão da sua vontade, para que você possa também fugir da tentação. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero passar a palavra